Bem, amigos telespectadores da Júbilo TV Gospel, neste momento quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Em mais uma temática aqui do nosso canal. Semana passada tivemos nossa temática e também essa semana, né, que todas as quarta-feiras eu faço a temática aqui do nosso canal, tá certo? Então, minha gente, sem maiores delongas, a temática dessa semana é... Deixa eu ver, eu esqueci. A temática dessa semana é a origem e a queda de Satanás. E queda de Satanás, né? Então, vamos conferir, né? E minha gente, antes de começar a temática, vamos meditar no versículo aqui que diz assim. Eu costumo dizer o versículo no final, né? Depois que eu digo. Então, ó, medita nesse versículo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as suas pedras com figura, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Números, capítulo 33, versos 51 e 52. Então, né, Deus aí tá falando, né? Então não precisamos falar mais nada. A palavra de Deus já fala por si, certo? Bem, vamos começar. A origem e queda de Satanás. Esse estudo foi feito por Douglas Buckman ou Buckman, não sei dizer. Por Douglas Buckman. Não tenho, e dessa vez não tem uma descrição aqui sobre o autor, então não tenho o que falar, né? Mas o autor do texto é Douglas Buckman, certo? Então vamos começar. Na história do universo nunca houve nem haverá traição maior. A criatura que representava a mais magnificente obra do seu Criador ressentiu-se de que sua glória era apenas emprestada, de que o papel que lhe estava destinado era o de tão somente refletir a infinita majestade de Deus, que lhe deu fôlego de vida. Dessa maneira nasceu no coração de Lúcifer e, em última análise, no recém-criado universo moral, o desprezível impulso da rebelião. Esse impulso originou a insurreição angélica, que foi a mais terrível sedição da história em todos os tempos. Uma questão preliminar. Por mais importante e original que tenha sido essa rebelião angélica, as escrituras não incluem um registro específico do evento. No Antigo Testamento, Satanás aparece pela primeira vez no relato da queda de Adão, Gênesis 3. Ali, no entanto, ele já era o tentador caído que seduziu os primeiros seres humanos ao pecado. Dessa forma, já no início das Escrituras, a queda de Satanás é tratada como fato, mas, por razões que não são esclarecidas em nenhum lugar, o próprio relato de sua queda está ausente nesse registro. Ainda assim, o evento é lembrado duas vezes nos escritos dos profetas, por Isaías em meio a uma inspirada diatribe contra a Babilônia, Isaías capítulo 14, versos 11 ao 23, e mais tarde por Ezequiel, quando ele repreende duramente o rei de Tiro, Ezequiel capítulo 28, versos 11 ao 19. Essas duas passagens contam-nos a maior parte do que sabemos sobre a queda de Satanás. Entretanto, aqui temos algumas dificuldades exegéticas. Em ambas as passagens, a menção da rebelião de Lúcifer aparece abruptamente num contexto que não trata especificamente de Satanás. Esse fato levou muitos estudiosos da Bíblia a rejeitar a ideia de que as passagens se referem a uma rebelião luciferiana
e a insistir que elas focalizam exclusivamente aos governantes humanos das nações pagãs às quais são dirigidas. Apesar disso, é preferível entender que Isaías e Ezequiel propositalmente queriam levar aos leitores para além dos crimes dos reis humanos, guiando-os até a percepção do grande arquétipo do mal e da rebelião, o próprio Satanás. Essas passagens incluem descrições que, mesmo levando em conta a inclinação ao exagero por parte dos governantes da antiguidade, não poderiam ser atribuídas a qualquer ser humano. O emprego da primeira pessoa do singular, por exemplo, eu subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei, em Isaías 14, versos 13 e 14, refletiria um nível de ostentação indicativo de sanidade. Caso fosse proferido por um mero ser humano, mesmo em se tratando de um dos monarcas pagãos babilônicos, que a si mesmo divinizavam, e qual rei de Tiro poderia ser descrito como cheio de sabedoria e formosura, perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado? Ezequiel 28, versos 12 e 15. Além disso, a Bíblia ensina explicitamente que a perversidade do mundo visível é influenciada e animada por um domínio povoado por espíritos caídos, invisíveis. Daniel, capítulo 10, verso 12 ao 13, e Efésios, capítulo 6, verso 12. E que em sua campanha traiçoeira e condenável de frustrar os propósitos do Deus verdadeiro, estes espíritos maus são dirigidos por Satanás, o Deus desse século. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. É característico dos escritores bíblicos fazer uma conexão entre o mundo visível e o invisível, e isso de forma tão abrupta que pega o leitor momentaneamente desprevenido. Quando Pedro expressou seu horror ante o pensamento da morte de Jesus, o Senhor lhe respondeu: arreda, Satanás. Mateus, capítulo 16, verso 23. De forma semelhante, repentinamente e sem aviso, o profeta Daniel pula de uma descrição profética sobre Antíoco Epifânio, Daniel capítulo 11, versos 3 ao 35, para uma descrição similar ao anticristo do fim dos tempos do fim. Daniel capítulo 11, versos 36 ao 45. Antíoco, governante seleucida no período intertestamentário, precede o vilão maior que conturbará a terra nos últimos dias. Um salto abrupto e não anunciado do mundo político ganancioso, autoengrandecedor, visível para o drama arquetípico que se desenrola no mundo invisível aos seres humanos, mas que, apesar de não ser visto, deu origem às atitudes denunciadas nessas passagens. Tal salto não está fora de lugar nas Escrituras. Finalmente, por trás das conexões feitas nessas duas passagens, pode muito bem estar um tema que frequentemente retorna nas Escrituras. Nos tempos primitivos da terra após a queda, os rebeldes de Babel estavam determinados a construir uma cidade e uma torre. Gênesis capítulo 11, verso 4. A cidade era um centro de atividade comercial, enquanto a torre representava o ponto focal do culto pagão. Essa dupla caracterização do cosmos com a expressão do egoísmo, o espírito ganancioso do comercialismo não santificado e de rebelião à busca por ídolos,
ressoa ao longo de toda a palavra de Deus, chegando a um clímax em Apocalipse capítulo 13, verso 18, onde anjos que se mantiveram fiéis a Deus anunciam a tão esperada e muito merecida destruição da Babilônia religiosa e comercial. É instrutivo notar que, enquanto todo o trecho de Ezequiel, capítulo 26, verso 28, repreende severamente a Tiro, o mais importante centro de comércio e riqueza nos dias desse profeta, Isaías 14, denuncia a Babilônia, que representa o centro da falsa religião ao longo de toda a Escritura. Talvez essa caracterização do cosmos caído como cidade e torre, tão importante naquilo que a Escritura afirma em relação ao mundo em rebelião contra Deus, ajude a explicar o salto dado pelos profetas nas passagens que consideramos. Quando contemplavam a cultura do seu tempo, que incorporava perfeitamente um elemento do cosmos caído, cada um deles se sentiu compelido pelo Espírito superintendente de Deus a focalizar a rebelião angélica dos tempos primitivos, ao qual animava a rebelião humana que estava denunciando. Dessa forma, essas duas críticas severas que identificam os espíritos perversos de cobiça inescrupulosa e rebelião espiritual ajudam a explicar por que tais espíritos predominam tantas vezes ao longo da história humana. Os textos referidos, ao mesmo tempo, também antecipam a destruição profeticamente narrada em Apocalipse 17 e 18. A linhagem de Satanás. De Isaías 14 e Ezequiel 28, emerge um quadro relativamente extenso de Satanás antes da sua rebelião. Sua pessoa. A pessoa de Satanás. Ele foi o ser mais exaltado de toda a criação. Ezequiel capítulo 22, versos 13 e 15. A mais grandiosa das obras de Deus, um ser celestial radiante, que refletia da maneira mais perfeita o esplendor do seu Criador. Assim, ele apropriadamente era chamado de Lúcifer. Essa palavra vem de uma raiz hebraica que significa brilhar, sendo usada unicamente como título para referir-se à estrela do maior brilho e cujo esplendor mais resiste ao nascimento do sol. O nome Lúcifer tornou-se amplamente usado como título para Satanás antes de sua rebelião, porque é o equivalente latino dessa palavra. Na realidade, é difícil saber com certeza se o termo foi empregado com o sentido do nome próprio ou da expressão descritiva. Seu lugar. Ezequiel afirmou que esse anjo exaltado estava no Éden, jardim de Deus. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Aqui a referência não é ao Éden terreno. Aqui a referência não é ao Éden terreno, que Satanás invadiu para tentar a humanidade, mas a sala do trono de Deus, do trono em que Deus habita em absoluta majestade e perfeita pureza. Veja em Isaías 6 e Ezequiel 1. Ezequiel 28 também chama esse lugar de Monte Santo de Deus, onde Lúcifer andava no brilho das pedras. Verso 14. Essas descrições não são apropriadas ao Éden terreno, mas adequadas à sala do trono de Deus, conforme representações em outros lugares da Escritura. Sua posição. Satanás é denominado querubim da guarda ungido. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Querubins representam a mais alta graduação da autoridade angélica, sendo seu papel guardar simbolicamente o trono de Deus. Compare os querubins esculpidos flanqueando a Arca da Aliança, o trono de Javé,
no tabernáculo ou no templo. Êxodo capítulo 25, verso 18 ao 22. Hebreus capítulo 9, verso 5. Gênesis capítulo 3, verso 24. E Ezequiel capítulo 10, versos 1 a 22. Lúcifer foi ungido, consagrado, por sentença deliberada de Deus. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Te estabeleci para a tarefa indivisivelmente santa de guardar o trono do todo-glorioso Criador. Ele é descrito como sendo dotado de beleza inigualável, vestido de luz radiante, equipado com sabedoria e capacidades ilimitadas, mas também criado com o poder de tomar decisões morais reais. Portanto, a obrigação moral mais básica de Satanás era a de permanecer leal a Deus, de lembrar sempre que, independentemente de qual elevada fosse a sua posição, seu estado era de um ser criado. A queda de Satanás. Neste ponto, encontramos-nos diante de um dos mais profundos mistérios do universo moral, conforme revelado nas Escrituras. Como é que o pecado entrou no universo? Está claro que a entrada do pecado tem conexão com a rebelião de Satanás, mas como foi que o impulso perverso surgiu do coração de alguém criado por um Deus perfeitamente santo? Diante de tal enigma, temos de reconhecer que as coisas encobertas de fato pertencem a Deus. As reveladas, no entanto, pertencem a nós. No caso, Deus revela o que Ele quer, né? Porque tem coisas, nem todas as coisas Deus revela, né? Mas, como foi o impulso diante do tal enigma descoberto, pertence a Deus. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. E três dessas realidades claramente reveladas merecem ser enfatizadas. Primeiro, a queda de Lúcifer foi o resultado de sua insondável e pervertida determinação de usurpar a glória que pertence unicamente a Deus. Esse fato é explicitado em uma série de 5 afirmações que empregam verbos da primeira pessoa do singular, como registradas em Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Nisto consiste a essência do pecado, o desejo e a determinação de viver como se a criatura fosse mais importante que o Criador. Segundo, Satanás é inteira e exclusivamente responsável por sua escolha perversa. Nisso existe uma dimensão inescrutável. Alguns têm argumentado que Deus deve ter sua parcela de responsabilidade por este e todo o outro crime, porque, caso fosse de seu desejo, poderia ter criado um mundo em que tal rebelião fosse impossível. Outros dizem que, se Deus tivesse criado um mundo em que apenas se pudesse fazer o que o Criador quisesse, deles não poderiam ser incluídos agentes morais feitos à imagem de Deus, dotados de capacidade e tomar decisões reais, e consequentemente escolher adorar e amar a Deus. A verdade dessa observação, mas também há mistério. O relato deixa claro que o orgulho fez com que Lúcifer caísse numa terrível armadilha. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Ezequiel capítulo 28, verso 17. E 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Mas nada explica como tal orgulho de perdição pode surgir no coração de uma criatura de Deus não caída e perfeita. No entanto, não há mistério quanto ao fato de que Satanás é totalmente e com justiça responsável pelo seu crime. Ezequiel capítulo 28, verso 15 afirma explicitamente que Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. A culpabilidade moral é dele, e apenas dele. Na verdade, em toda a sua extensão, a Bíblia afirma que Deus governa soberanamente
o universo moral e controla todas as coisas, inclusive a maldade dos homens e anjos, para que correspondam aos seus perfeitos propósitos. Mas ela também ensina que Deus não deve e não será responsabilizado por essa maldade em qualquer sentido. Finalmente, por causa de sua rebelião, Satanás tornou-se um arqui-inimigo de Deus e de tudo que é divino. Sua queda, bem como as duas espíritos que se uniram a ele, é irreversível. No caso, sem chance de volta. Não há esperança de redenção. Satanás foi privado da comunhão com Deus Santo de forma final e irrecuperável. No caso, ele não tem a menor chance de ir para o céu. Por ser exato, Satanás ainda tem acesso. Para ser exato, Satanás ainda tem acesso à sala judicial do trono do universo. Satanás ainda tem acesso à sala judicial do trono do universo, por causa do seu papel de acusador dos irmãos. Papel este que lhe foi designado divinamente. Jó capítulo 1 e 2, Zacarias 3, capítulo 3, Lucas capítulo 22, verso 31, Apocalipse capítulo 12, verso 10. Tal acesso, no entanto, é destituído da comunhão com Deus, ou da sua aceitação, devido à sua traição, que foi a mais terrível na história do cosmos. Satanás e seus anjos somente podem esperar a condenação e a punição eterna. Adeus, capítulo 25, verso 41. Para a glória. Bem, minha gente, vocês viram aí, temática forte, né? Uma temática forte aí para aí a origem, a queda de Satanás, que realmente são coisas que a gente tem que analisar, tem que ver para depois, né? Porque tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. Não adianta a gente falar aqui de temáticas que não esteja dentro, né? Que não aborde o que a palavra de Deus diz, certo? Bem, minha gente, já vou terminar aqui este vídeo temático aqui no nosso canal. Lembrando que todas as quarta-feiras, né? Todas as quarta-feiras tem. Eu não vou dizer de manhã, porque eu tenho que editar o vídeo antes de colocar, então isso leva tempo. Então, minha gente, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Antes de me despedir, quero dizer que o link para o nosso aplicativo oficial está na descrição do vídeo, tá certo? Também o link para o nosso Twitter, né? Para você que quiser nos seguir no Twitter, né, para acompanhar as próximas temáticas do canal, que toda semana eu anuncio lá, né? Você, se quiser nos seguir lá para receber as próximas temáticas aqui do canal, né? Para você ser abençoado através da palavra de Deus, né? Aí no nosso aplicativo oficial a gente mostra várias notícias do mundo evangélico, né? No caso, é uma comunidade para você se contar que as temáticas você também vai poder ver pelo seu celular também, né? E para finalizar, também temos... Não, peraí, vamos finalizar ainda não. Também temos o nosso portal de notícias, o nosso site oficial. Também vai estar no link na descrição do vídeo, tá certo? E também temos a nossa página no Facebook, onde se mostra tudo do canal, seja temáticas, alguma atualização do app, que você sabe, né? Não se sabe quando eu vou colocar um recurso e blá 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 e aquela coisa toda, certo? Então, se você quiser clicar em gostei desse vídeo para maior divulgação da palavra de Deus, Deus abençoe. E você que não é inscrito no nosso canal, quiser se inscrever, sinta-se à vontade, né? E vocês que se inscreveram, já queria agradecer. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo. E fique na paz do Senhor Jesus. Bem, gente, então já vou terminar porque eu estou levando demais esse vídeo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém. Bem, amigos telespectadores da GVD TV Gospel, neste momento, claramente, quem vos fala é seu irmão Cristo, irmão Bruno, né? E mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez falaremos sobre o nosso aplicativo oficial, tá certo? Então vamos ao vídeo.
Esse é o tipo de vídeo que eu não costumo fazer, porque esse vídeo